Alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo, muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui na Jornal, na JCFM. Tarde de reapresentação pro Náutico depois do jogo de ontem contra o CRB. Jogo no Estádio dos Aflitos. Depois de 7 rodadas, saiu finalmente o primeiro gol do Náutico dentro de casa, na Copa do Nordeste, mas ainda não saiu a primeira vitória. E o Náutico poderia chegar numa posição mais confortável na última rodada, que vai ser na quarta-feira, todos os jogos simultâneos às 9h30 da noite. O Náutico ficou na quarta posição, tem 7 pontos, tem um ponto a mais que a Juazeirense, quinta colocada. Isso significa que o Náutico só depende de si próprio para se classificar para a segunda fase. Só que o ponto que eu trago até para a gente debater aqui, Edinaldo, é que pela campanha do Náutico dava para chegar talvez até já classificado, né, nessa última rodada. Basta você dizer, Raudinei, basta se colocar que em 12 pontos disputados em casa, o Náutico ganhou 2. É muito pouco. Minha gente, 12 pontos disputados em casa e o Náutico ganhou apenas 2 pontos. E chega numa partida como essa de ontem, era a hora do Náutico deitar e rolar, com todo respeito ao time do CRB, que é um time arrumado, é um time que tem um treinador interessante, como é o Daniel Paulista, que está lá há muito tempo. Aliás, eu tenho a impressão que o Daniel Paulista é um dos mais longevos do futebol, se não do Brasil, mas do Nordeste, numa equipe de futebol, né? Ele já deve estar há mais de 2 anos lá, eu acho que sim, quase 3 anos, né, lá no CRB. Eu vou ver isso depois, mas acho que chega a isso. Acho que Daniel Paulista já está beirando aí o tempo que o Vojvoda. Chegou a hora de ir mais longe na sua carreira. Faça uma pós-graduação Apresenta muitas falhas. Vai fazer um né? ano, tá? 1 ano e maio. Vai Quase fazer um ano. Um ano só? Isso. Eu até procurei aqui a Imaginei notícia. que ele tinha muito mais, cara. É porque eu acho que dá essa impressão porque ele fez a Série B praticamente inteira, né, no ano passado. Mas ele chegou... É isso que me levou a confundir né, porque ele fez o coisas. campeonato todo. É um ano, então, de Isso. permanência. Ele chegou em Que maio na do média ano passado. brasileira já é um grande negócio. Claro, né? sim. Porque, segundo os levantamentos estatísticos, a média de treinador no Brasil chega no máximo a 3 meses. A média, né, com essa sandice de troca-troca de treinador, etc. e tal. Mas é isso, o Náutico teve um jogo... O jogo até que foi equilibrado, né? Com chances para os dois lados. Agora, aquele erro de Luiz Paulo, impressionante, não foi, cara? Gerou o gol de GG, né? Na reta final do primeiro tempo, o primeiro gol do CRB. Ele recua uma bola de forma muito fraca, ele toca na bola bem fraquinha, não dava pro goleiro chegar. Chega pros pés do GG e ele vai lá e bota a bola no fundo das redes, fazendo 1-0. O Náutico ralou para fazer o seu gol. Ainda bem que aconteceu o gol da equipe do Clube Náutico Caparibe. Aliás, na minha opinião, na única boa e bem elaborada jogada trabalhada no ataque do Clube Náutico Caparibe. Foi uma jogada muito bem trabalhada realmente, que termina com aquele cruzamento do Arnaldo para o Paulo Sérgio botar a bola na rede. O gol em si foi muito bonito, uma jogada muito bem trabalhada, mas o Náutico precisa criar mais. Foi uma das poucas, né? O problema que a gente tá batendo na tecla é esse. Exatamente. E falar em criatividade, como é que tá a situação do Alan Patrick, rapaz? Quando ele sai, preocupa, né? Patrick Alan. Patrick, perdão. Eu tô sempre lembrando lá do outro Alan Patrick. Vamos lá. Mas esse é Patrick Alan, é o inverso. É até um E aspecto... por mais que eu fico me policiando, não tem jeito. É o hábito. Em algum momento eu falo o nome do cara de Alan Patrick, impressionante. Mas diga aí, o Patrick Alan, o que é que aconteceu com ele para ter deixado o time no segundo tempo? Quando chegou o intervalo, ele se queixou de dores no músculo adutor da coxa direita. E por isso que ele foi substituído. Né? Exatamente. Ele vai fazer um exame hoje, ainda hoje vai fazer um exame, para que seja analisada a gravidade da situação, se é uma lesão mais séria, se só foi uma dor pontual. Tudo isso só vai dar para a gente saber depois que o exame for feito. Mas ele saiu reclamando dessa parte física. E outro também, Adinaldo, que saiu se queixando de questões físicas, foi Diego Matos, que começou como titular, foi substituído Já saiu no por Raiva primeiro Negas. tempo, né? Isso. Diego Matos... Não, saiu no segundo tempo. Perdão. Foi... Aliás, ele saiu no primeiro tempo. Vanegas entrou no lugar dele. Então volta a fita. Eu estava certo. Você estava certo. O Diego Matos saiu no primeiro tempo. Isso, foi Patrick Alan que saiu no intervalo. Diego Matos saiu no primeiro tempo para a entrada de Raiva Negas. Ele começou o jogo como titular e ele também teve um problema na coxa direita. Saiu por essa questão. Os dois devem fazer o exame hoje ainda para que haja uma atualização e que se saiba o estado deles. E falando nessa substituição de Diego Matos por Vanegas,
Raiva Negas muito criticado, eu não sei, o próprio Igor falou isso, não parece mais ter clima pra jogar nesse time do Náutico. E ele ainda tá lá. Tá lá, ele ainda tá lá. Não era pra estar, meu irmão. Não era pra estar. Aliás, não era nem pra ter sido contratado, né? Porque o Raiva Negas foi um jogador que teve uma passagem medíocre pelo Sport Clube do Recife e o Náutico achou de trazer. E ele tá pior no Náutico do que estava no Sport. Então, não tem como. É indefensável, né? Pelo que ele vem rendendo, é indefensável a continuidade do Raiva Negas. Foi uma pisada de bola, pisaram na bola e pisaram feio, né? O curioso é que ele entra... Ao contratarem o Raiva Negas. O curioso é que ele entra no primeiro tempo no lugar de Diego Matos e antes do fim do jogo ele é substituído, né? Não jogou bem. Ele entrou e saiu no mesmo jogo. Não é comum a gente ver isso. Realmente. Ele entra e depois é substituído no mesmo tempo do jogo em que ele entra. Então, isso mostra que o jogador não tá funcionando, gente. Não está funcionando em hipótese nenhuma. Até agora, em todas as partidas que o Raiva Negas entrou, ele foi perseguido duramente pelo torcedor e não é uma perseguição injusta, é porque ele não está rendendo. Infelizmente, o jogador não está rendendo. Aliás, o departamento médico do Náutico, que a gente estava falando agora há pouco, o negócio tá feio, viu? Até o treinador passou mal ontem. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Ele sai para ser atendido, não volta, o auxiliar continua até o fim do jogo. E foi no princípio do jogo, né? Isso. Ele chegou a dar aquela entrevista que normalmente os treinadores dão pra TV que vai transmitir antes de começar o jogo. Antes de começar, participou do protocolo e tudo normal. Quando a bola rolou, poucos minutos de bola rolando, ele sentiu um mal-estar e desceu pro vestiário. No vestiário, ele começou a ser atendido pelo departamento médico do Náutico, estava se queixando de um mal-estar, de dores abdominais e não ficou bem o suficiente para voltar para a área técnica. Ficou na condição estável, ele não precisou ser levado a um hospital, por exemplo. Ficou lá sendo cuidado no próprio vestiário, mas não ficou bem. Flávio Ribeiro, que é auxiliar dele, foi quem comandou o time na beira do campo e foi quem deu a entrevista coletiva também depois do jogo. A atualização que a gente tem de hoje é que ele ainda não está 100%, mas ele foi para o CT, trabalhou normalmente, apesar de não estar 100%, e está sendo acompanhado pelo departamento médico do Náutico, que já fala em uma melhora. Os médicos do Náutico já veem uma melhora no treinador em relação a ontem. Aparentemente, pelo que os médicos do Náutico acreditam, foi um quadro de virose. Como muita gente está pegando por aí, acabou atingindo o treinador do Náutico, Alan Al. Mas um quadro de alguma forma provocado pelo lado emocional ou não? Ou foi simplesmente uma virose? Eu creio que seja simplesmente uma virose. Eu acho que se tivesse alguma conotação emocional, os médicos também não comentariam isso, né? Porque a gente sabe da pressão que ele vem sofrendo. Até porque eu acho que de ontem para hoje, né, o tempo foi curto, é até difícil de saber, né? Não creio que houve uma investigação mais profunda, porque ele não chegou aí para o hospital. Mas está bem, já esteve hoje no CT. Isso. Felizmente, né? Não está 100%, mas está melhor do que ontem. A gente torce para a total recuperação dele, porque o bom é que todo mundo esteja com saúde. Sim, sim. E deve treinar o time normalmente e comandar o time na beira do gramado no jogo de quarta contra o América de Natal. A programação do Náutico para esse jogo foi o treino hoje à tarde, amanhã pela manhã faz um treinamento e à tarde já viaja para Natal. Jogo contra o América, na Arena das Dunas. Vou lembrar que o América está eliminado já da competição, viu, gente? Exatamente. O América é o 8º colocado do Grupo A, tem 8 pontos. Agora, curioso, né? Como está desequilibrada essa Copa do Nordeste com as equipes do Grupo A para o Grupo B. O América já eliminado matematicamente tem 8 pontos, enquanto o Náutico, que briga pela vaga e está na 4ª posição, tem 7. É a importância dessa última rodada, né? As decisões desse grupo, e dos dois grupos eu diria, né? Tanto o A quanto o B, todas as decisões ficaram para a última rodada do campeonato. Isso. O Náutico teve muita sorte em ficar no 4º lugar, desde aquela rodada em que ele conseguiu aquela combinação de resultados que ninguém esperava que acontecesse. Tá tudo dando certo. A última vitória... Externamente, né? Só falta o Náutico se ajudar. A última vitória do Náutico, e a única nessa primeira fase, foi aquele jogo contra o Maranhão, que foi no sábado do Galo da Madrugada. Pois é, o jogo realizado lá. Aquilo ali foram os bons fluidos do Carnaval e do Galo da Madrugada que terminaram contagiando o Clube Náutico Capibaribe. Porque, eu vou te contar, a combinação de resultado que foi favorável ao Náutico para que ele se mantivesse na 4ª colocação, aquilo foi fundamental para que hoje ele tenha condição de brigar pela classificação da próxima fase
E podendo até chegar a ficar no segundo lugar. Sim. Ele tem essa possibilidade ainda. Só não alcança o Bahia, né? Que o Bahia tá uma coisa absurda. O Bahia São disparou, né? 6 vitórias em 7 jogos. Só sobre o que o Náutico vai precisar ficar atento nessa última rodada. O Náutico é o quarto, como eu falei, tem 7 pontos. Então, olho na Juazeirense e no 13. A Juazeirense joga contra o Sport na Arena e o 13 vai jogar contra o Vitória no Barradão. Se Juazeirense e 13 perderem os seus jogos, o Náutico, até se for derrotado pro América de Natal, tá classificado. Mas o ideal mesmo seria o Náutico vencer, né? Vai jogar contra um time já eliminado. O 13 vai jogar contra o Vitória precisando... Aliás, o Vitória precisando ganhar, não é isso? Isso, porque o Vitória é o quinto lá no grupo A. O Vitória tá lá embaixo. Qual é o outro jogo? O outro jogo é Sport e Juazeirense. O Sport tá numa situação mais confortável, mas... Juazeirense precisando desesperadamente ganhar. Isso. E o Sport, sem dúvida nenhuma, tem todas as chances possíveis e imagináveis. Tá mais tranquilo. Não é, Mariano Sosso, de ganhar esse jogo, né? Sim, o Sport joga em casa. Então, o cenário é esse. Juazeirense e 13. A Juazeirense joga contra o Sport na casa do Sport, na arena, onde o Sport tá mandando os jogos. O 13 joga contra o Vitória, um time de Série A, no Barradão. E o Náutico vai pegar o América de Natal, que já tá eliminado. O Náutico tem que fazer a parte dele para se classificar para a próxima fase. Agora, algumas informações. Além dessas questões médicas desses 2 jogadores que vão ser reavaliados para saber se ficam à disposição ou não na quarta-feira, Paulo Sérgio tomou o 3º cartão amarelo ontem e vai ser desfalque. Pense no bichinho para gostar de tomar cartão, né? Meu Deus do céu. Aliás, Adinaldo, ele vai passar a semana toda sem jogar, né? Porque ele já não joga na quarta e no sábado, na final do Pernambucano, ele não joga também por causa da suspensão no jogo contra o Retrô. Por causa do papelão que mais uma vez ele fez, né? Repetiu o papelão na primeira vez, repetiu na segunda vez. E aí, minha gente, aí já é muito de responsabilidade, sem dúvida nenhuma. E o outro que também tomou o 3º cartão amarelo e foi suspenso foi Marco Antônio, o volante, também desfalca o time do Náutico. Mas vamos ouvir outro volante? Só para tirar a dúvida, já que você está falando também nos lesionados. Sim. O Robson Reis foi fratura, foi? Robson Reis foi uma fratura luxação, assim que o departamento médico do Náutico considerou. Uma fratura luxação no tornozelo esquerdo, prazo de retorno em 4 meses. Uma coisa que eu andei conversando aqui com o Antônio Gabriel, que estava fazendo o Clube Náutico Capibaribe, essa questão que se fala de tempo indeterminado, no caso do Lohan. Que tempo indeterminado é esse? Não tem nem ideia de quantos dias ele vai ficar de fora? Não, é a posição do clube. Porque ele pode correr o risco de não jogar as finais do Campeonato Pernambucano, né? A informação, a gente pode estimar, assim, tentar comparar com outros casos dessa lesão. Ele teve uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda, mas o clube não falou em prazo de retorno, falou em tempo indeterminado. E se ele não retorna, né, você vê que complicação vai ser para o Náutico substituí-lo. Porque o próprio Souza que vem jogando, ele não está inscrito no Campeonato Pernambucano. Não vai poder jogar. Só pode jogar Copa Nenhum Nordeste. dos contratados do Náutico vai poder jogar no Pernambucano. Então já é mais de um problema, né? Você tem o Lohan, que talvez não jogue, o Souza, que seria substituto, não joga, e assim sucessivamente. Tem o que ali? O Wendel Lessa, Marco Antônio, no Pernambucano ele pode jogar, ele só não vai poder jogar nessa quarta, Copa do Nordeste, mas vai ter um quebra-cabeça. A diretoria bate muito nessa tecla, o treinador também, e é verdade, viu? O departamento médico do Náutico tá cheio, e isso tem atrapalhado um pouco o trabalho. Não estou dizendo que isso é ocupado pelo desempenho, mas tem atrapalhado sim, porque são muitos jogadores. Sem dúvida. Você tem aí como falar das oscilações do Náutico, sem dúvida nenhuma, tem que se falar. Mas as lesões que esse pessoal vem sofrendo, principalmente o setor ofensivo do Náutico, Bárcia continua lá encostado, o Cauã continua lá encostado. Júlio César. Tem que tomar um banho de sal grosso aí, viu, pessoal? O pessoal dos aflitos leva aí um salzinho grosso para ver se facilita a situação. Vamos ouvir o Wendel Lessa, um dos cotados para assumir a vaga que vai ser deixada por Marco Antônio no time titular no jogo da próxima quarta-feira. Ele falou sobre o peso da ausência de um cara como Paulo Sérgio, referência no ataque e jogador experiente, está suspenso, não joga contra o América de Natal. O Paulo é um cara excepcional, é um jogador incrível também. É um cara que tem a confiança do elenco todo.
É um cara que passa muita tranquilidade pra gente que é mais novo, mas a gente tem um grande elenco pra poder suprir essa ausência dele. Sabe que é um jogador importante, mas a gente tem uma final, como você disse, pra poder disputar na quarta-feira, pra buscar a classificação. O professor vai tomar as atitudes que ele acha mais importante pra gente poder ir pra esse jogo de quarta do melhor jeito possível pra poder buscar a vitória. A gente sabe que a gente só depende da gente, então no futebol a gente sabe que é muito ruim depender dos outros, e agora não é o caso, a gente só depende da gente para poder passar de fase. Então a gente vai fazer os últimos ajustes para poder fazer uma excelente partida lá e sair com a vitória. O volante Wendel Lessa falou também sobre a final do Campeonato Pernambucano, que o Náutico tem no próximo sábado contra o Sport, o primeiro jogo, e a gente reproduz aqui. A gente, óbvio que fica feliz de estar numa final de estadual e tal, é sempre bom pensar, pô, a gente vai jogar uma final, mano, a chance de ganhar um título, mas como a gente fala, tem que ir jogo a jogo, a gente não pode ficar só pensando na final, tendo um jogo importante para jogar na quarta da Copa do Nordeste. Então a gente vai primeiro pensar nesse jogo, buscar a classificação, e aí depois a gente pensa totalmente na final para poder buscar essa vitória no primeiro jogo e, se Deus quiser, ser campeão. Tá então o Wendel Lessa, volante da equipe do Náutico, falando sobre a final do Pernambucano também. Mas antes da gente encerrar, Edinaldo, eu queria trazer um assunto que tá repercutindo bastante nas redes sociais. E a violência, né, a amigo? gente tem que falar. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Impressionante. A gente fica aqui o tempo todo batendo nos vândalos das gangues organizadas. E ontem a gente viu a segurança privada do Clube Náutico Capibaribe batendo em torcedores que, ao se observar nas imagens, não eram integrantes de gangue organizada. Pessoas que estavam na sede. Eram pessoas que estavam ali na sede, que não eram integrantes de gangues organizadas. Se bem que ontem também, antes dessa confusão, houve problema da polícia com integrantes da gangue organizada. O que houve... Mas essa confusão especificamente, ao que me parece, foi com torcedores do bem. Foi na série. Foram duas confusões diferentes. A dentro do estádio, eu até estava atrás da barra, acompanhando o jogo na transmissão da gente ontem, e foi bem perto de mim. A parte da torcida, que fica ali no setor Hexa, onde fica a organizada do Náutico, estendeu faixas em protesto contra Evandro Carvalho e a Federação Pernambucana de Futebol, certo, e começaram a entoar gritos contra eles. E aí, rapidamente, a polícia foi e tomou as faixas dessas pessoas. Isso foi dentro do estádio. E esses vídeos que estão circulando são de seguranças da empresa privada de segurança contratada pelo Náutico, sim, agredindo torcedores, mas na parte da sede social, não foi na arquibancada. Bateram até numa torcedora, né, rapaz? Isso, teve agressão. Covardemente. Tem vídeo de gente filmando e também tem imagem de câmera de segurança. É verdade que a direção do Náutico rompeu com essa empresa? Sim, o presidente Bruno Becker soltou uma nota oficial ontem à noite, dizendo que isso não pode acontecer, que foi uma coisa inaceitável e que o Náutico rescinde contrato com essa empresa de segurança que estava envolvida. Além disso, o Náutico também se posicionou dizendo que vai dar apoio jurídico a esses torcedores que foram agredidos. Ok. Pronto, aí, portanto, o torcedor alvirrubro acaba de acompanhar aqui dentro do Bola Rolando a segunda-feira alvirrubra. São 18h46. Bola rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. Rádio Jornal e JC, a melhor e mais